O desafio deles não é fácil. Tentar encontrar o seu lugar num território que parece já estar dominado. É indiscutível, a mãe e o bebê criam uma dupla tão intensa que muitas vezes o pai se sente de escanteio. Mas é aí que a presença se faz tão necessária, no olhar, no cuidado e no carinho, porque é apenas assim, com pequenas atitudes, que ele vai abrindo espaço e conquistando o seu lugar com a criança. Porque quando o pai se coloca de verdade, não existe competição, existe um vínculo que cresce muito mais forte. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. E se tem alguém que entende bem essa necessidade de estar presente, é o nosso convidado de hoje. O Léo Feck, ele é pai do Bernardo, de 9 anos, e do Bento, de 7 anos. E há anos ele divide na rede social, inclusive essa rotina que ele tem com as crianças. Léo, ó, segundo homem aqui no nosso podcast. Eu falei, eu tô até tensa, gente, eu não sei mais conversar com pais. Não, eu tô muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui. Que honra, obrigado, Paola, pelo convite. Honra é minha trazer você aqui já, assim. Que honra por ser o segundo pai, tá aqui, né? Eu falei, eu quero saber, porque eu já entendi muito de mãe, entendeu? Sim, Faz sim. 2 anos que eu tô aqui conversando com mães. Sim. E é a minha área, né? Então, assim, muita gente já se identificou, já Sim, entendi qual que é a delas. Mas, assim, eu falei, eu quero entender agora a visão dos pais, sabe? Eu quero entender o que são eles, o que comem, o que sentem, né? Se alimentam. Como entram nessa história. Que legal. Então, Léo, pra gente começar o assunto, eu queria entender como é que essa paternidade chegou pra você. Em que contexto? Sim. É contexto de vida, contexto de relacionamento, contexto profissional? Sim. Tudo. Como é que foi essa paternidade pra você? Então, né, eu sempre tive o sonho de ser pai. Isso era uma coisa que eu queria muito, assim, eu adorava criança. Na época, na minha adolescência, eu cursei faculdade de Educação Física para licenciatura, justamente para poder dar aula para crianças. Então, era uma coisa que eu tinha muito dentro de mim, assim, essa vontade, né? E no meu antigo relacionamento, a gente também teve a nossa primeira gravidez ali do B, ela foi totalmente esperada, foi programada, foi pensada. Então, assim, a paternidade, para mim, ela começou a chegar daí, né? Mas eu entender mesmo que eu virei pai só depois que eu peguei no colo. Eu ia perguntar isso, a gente fala muito dessa ligação, né? A mãe, ok, a gente sabe, né, que tem muita mãe que não é assim, que não é que já cria, assim, uma paixão, um amor pela criança, leva um tempo pra construir isso, mas muitas vezes a gente fala que as mães, a gente tem um privilégio de a criança tá aqui. Exatamente. Eu tô há 9 meses já com essa criança, Sentindo. eu já tô criando um vínculo com ela. E os pais, a gente escuta que eles... Só que tem esse clique quando, de fato, eles veem aquela criança, que torna aquilo real. É a mais pura verdade. É assim? Como é que funciona? Como é que você entendeu quando você pegou o B no colo e falou assim, caramba, agora a paternidade chegou pra mim? Foi quando, na verdade, foi uma cesariana, então, assim, totalmente inexperiente os dois. O médico na nossa frente era Deus, então, amém, vai acontecer aquele dia, aquele horário. Foi tudo programado, tudo pensado, com carinho. Quando o médico entregou ele pra mim, aquilo ali, realmente o mundo virou pra ele, assim, né? Eu comecei a enxergar ele como, pronto, eu preciso fazer tudo pra ele agora. Ele é meu filho, tá aqui, aí tu pega no colo, aí tu sente realmente a responsabilidade, porque a paternidade, ela vem muito com isso, assim. Só que ela demora, tu começa a entender que teu mundo vai mudar, mas só quando muda é quando tu pega no colo. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu olhei pra ele e pensei, meu Deus, meu mundo mudou. Sabe Agora que eu eu vou virar percebi pai. muito isso do meu marido? É. Eu até cobro, às vezes, algumas coisas. E ele, eu tô no quarto. Uhum. Agora ele começou a dar uma... Uhum. De não vai mais tanto nas consultas. Tipo, Sim, vamos sim. lá, vai. Dessa vez Vai eu lá, não vou. resolve. Mas até a terceira, ele ia em todas Aham. as consultas de pré-natal. Sim. Todos os exames. E eu falava, Fabrício, mas você tá, né? Porque às vezes você chega em casa e você nem fala com a neném. Ele fala, Sim. meu, às vezes eu nem lembro, entendeu? Difícil, é difícil. Então, assim, eu acho que é difícil pro pai um Sim. negócio desse, né? Sim, sim. E aí ele falava pra mim, ele falava, mas na hora que nasce, aí a gente é um entende como é que gatilho. funciona. Sim. E como é que você sentiu isso de demorar pra conseguir entrar ali naquela dupla lá de mãe Sim. e filho que tava tão O que forte? tornou fácil pra mim, talvez tenha sido a dificuldade da cesariana que ela passou na época. Então, tornou mais fácil a minha entrada porque ela precisou de auxílio, né? Então, eu era o cara que estava ali de prontidão
para ajudar em todas as questões, né? Você diz de pós-parto. Pós-parto. Tá. Banho, troca, amamentação eu ajudei, que foi uma dificuldade gigante. O Bernardo não ganhava peso. A gente passou uma transição muito difícil com ele. Ela não queria entrar com a suplementação. Então o médico deu uma semana. Ó, vou te dar mais uma semana. Se ele não engordar agora, mãe, tu vai ter que... Infelizmente, eu sei que tu quer muito amamentar e ela ficou ali na batalha e tal, eu ajudei, dei todo o suporte. Mas assim, totalmente inexperiente, né? Pai de primeira viagem, meu Deus, e faz parte. Mas pra mim foi ótimo, assim. Foi onde eu consegui entrar de cabeça nesse mundo, assim mesmo. Mas a internet, quando entrou, foi mais louco ainda. Porque daí não era só a minha família e ela que tinha olhos pra mim. Eram as pessoas de fora que também estavam julgando o pai que eu era na época, que era pouquíssimo falado sobre paternidade. Como é que você tava antes do B nascer? Como é que você tava profissionalmente? O que você fazia Nossa, antes? eu trabalhava num escritório de advocacia, eu era auxiliar administrativo, já trabalhei como vendedor de loja de roupa, CLT, fazia várias outras coisas, não era assim, meu Instagram era privado, minha conta só tinha meus amigos, não era um mundo que eu jamais imaginei entrar. Eu falo que o cavalo passou encilhado, olhou pra mim e ainda piscou, tipo assim, cara, tu não vai montar em mim? Eu tô aqui querendo que tu fale sobre isso, E sabe? como foi como é que veio isso? Veio quando, tipo assim, ela já tinha uma rede através de um diário de gravidez que ela começou, mas já tinha muitas mães também nesse mundo, mas não tinha pai. Mas eu comecei a mostrar, até porque a responsabilidade veio junto com o momento. E eu disse, quer saber? Eu vou desbloquear meu Instagram e vou mostrar como que tá sendo isso aqui. Tá todo mundo me perguntando, as pessoas nem me conhecem, estão me mandando mensagem. Vou abrir meu Instagram. E foi, na primeira noite eu ganhei 30 mil seguidores com o nascimento dele. Aí depois dali foi. Aí foi loucura, assim. De 30 para 50, de 50 para 70, de 70 para 100. Aí peguei o primeiro vídeo viral, fui para 400 mil. Quem era esse público? Eram pais ou eram mães? Mães. Eram mães, não eram pais. Eram mães. Pais, até hoje, tá? O meu público é feminino. Sério? Muito. 89% do meu público é E o feminino. que as mulheres querem no seu Instagram? Eu acho, Paola, que elas buscam justamente talvez esse conforto que não tenha tido com o pai ou com o possível pai, porque eu já tive relatos ali de muitas coisas, até coisas muito sérias, de mães que tentaram suicídio ou vários outros momentos difíceis e delicadas da vida por conta da ausência do pai. Então, muitas buscavam aquela referência através de mim. Outras buscavam inspirar e buscam inspirar os maridos, os namorados ou os futuros Elas pais. seguem, mas elas ficam só enviando, Isso. só compartilhando. Exatamente. E o que é legal, né? Mas, assim, é um público que eu me comunico muito, né? A gente tem uma troca muito legal e entendo muito a ótica feminina, né? Da parte da mulher e da mãe por conta de toda essa trajetória. Então, assim... até essa semana eu conversei com uma amiga minha doutora, que tá grávida, eu tive altos papos com ela sobre maternidade, indiquei vários documentários pra ela ver e tal. E ela disse, meu Deus, como é que tu sabe tanta coisa? Eu disse, cara, o meu mundo não tem como eu fugir disso, assim. Principalmente na segunda gestação, que daí foi uma coisa mais... Peraí, eu tô aqui, eu sei o meu lugar de fala. E em qual momento você largou o escritório pra se dedicar só pra internet? Então... É muito engraçado essa história, né? Porque quando eu entrei pra internet, a base da permuta era o que sustentava. Só que assim, na época, R$500 pagava todas as minhas contas da casa, né? E eu tinha... Nessa transição de trabalhar como CLT, eu também comecei a empreender em comida congelada light. A família inteira ali, o contexto do meu pai e da minha mãe e a minha ex-mulher. E a gente tava vivendo aquilo ali de empreendedorismo, CLT, aqui e ali... E a internet também. E aí começou a aparecer muita permuta, muita oportunidade, até que um cara do YouTube mandou uma mensagem para nós dizendo que queria contratar a gente para fazer uma divulgação. Mas a gente não entendia como a gente ia divulgar um canal do YouTube infantil, sendo que não tinha um produto palpável, porque era uma pessoa mandava uma meia, ótimo, as crianças, o Bernardo Sim. tinha meia. Então para mim era o meu bolso que tava tudo certo. E ele disse, não, eu quero pagar vocês. Como assim pagar a gente? Existe esse mercado? O cara até riu, né? Eu falo que esse cara foi um anjo, assim, que apareceu, né? Naquela época. E ele riu, ele falou, não, vou mandar um pouco dos perfis que estão trabalhando hoje na internet para vocês entenderem como funciona o mercado de trabalho e vocês, a partir daí, vocês veem um valor e me mandem um orçamento. Eu cobrei R$70 do cara.
Ele riu, daí ele falou assim, não, cara, tu não tá entendendo, assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te depositar R$ 500. Cara, eu juro pra ti, ele mandou essa mensagem às 2 da tarde, 5 horas da tarde, eu fechei a loja que eu tinha, ponto físico, mandei uma mensagem pra minha mãe e disse assim, ó, tu me empresta teu cartão de crédito, eu vou comprar uma câmera em 10 vezes, eu vou te pagar, eu vou apostar tudo que eu tenho na internet agora. Vou viver Aí eu disso. vou viver disso. Aí eu comecei a fazer vídeos a ver vídeos de YouTube durante a madrugada de como editar vídeo, como trabalhar com rede social, como que funcionava esse mundo. Ficava até 2 da manhã. O Bernardo não dormia, sempre tinha problema de sono, então praticamente naquele momento eu estava Conciliou. acordado, eu conciliei. E comecei a escantear o lado CLT, já tinha saído, a loja também, não quis mais, a internet começou a virar, entrar budget, entrar trabalho, até hoje. E como é que ficou? Você sabe me dizer como era o cenário de pais ali na internet falando de paternidade ou não? Tinha um cara que eu era muito fã, Pai das Marias. E eu sempre falo dele, uma hora ele vai ver. A gente se fala às vezes assim, uma hora ele vai ver eu falando dele. Ele era uma referência pra mim na época. Ele era um pai que era o dono de casa e a mulher trabalhava fora. Então o contexto da família dele já era diferente do, digamos assim, Sim. do normal pra Tradicional. sociedade. É, tradicional. E o que era legal é que ele mostrava a rotina com 2 Marias, que eram as 2 filhas mulheres. E era muito divertido. Aquilo ali pra mim era demais. E ele tinha 200 e poucos mil seguidores. Eu achava ele o Midas da internet, que falava de paternidade. Eu pensava assim, Jesus, um dia eu vou ter 200 mil seguidores. Tá certo que vou ter. E eu ficava naquilo ali, eu olhava tudo que ele postava, tentava, sabe, putz, entender um pouco mais de como era o posicionamento dele na internet. E um cara que também trouxe pra mim muita influência foi o Marcos Pianjas, que hoje é um cara fora da curva da paternidade, assim. Mas ele estava naquele processo junto comigo. Só que ele tinha uma audiência maior por trabalhar numa rádio, né? Já tinha esse mundo televisivo também. Eu não. E depois veio o Marcos Mion falando da paternidade, veio outros pais. E eu tava naquele mundo ali, né? Tipo assim, cara, eu sou o pai dos B. As pessoas já me conhecem na rua, as pessoas já querem saber a minha opinião sobre aquilo ali e tal. Sim, aquilo te trazia uma autoridade. Você tinha uma Exatamente. autoridade Mas eu não naquela- entendia, né? Pra mim, eu Sim. ainda, tipo, pai, eu preciso me inspirar nesses caras. Esses caras estão voando. Quem sou eu ainda? E até hoje, Paola, eu não entendo um pouco ainda dessa coisa das pessoas me reconhecer ou me chamar pra, que nem eu estar aqui agora. Pra mim ainda é muito assim, cara, será que realmente, né, tá acontecendo essas coisas? Eu sou muito simples nessa parte, assim. Sim. Então, eu vivi a transição e fui entendendo que eu tinha uma voz ali, né, na paternidade. E confesso que é muito engraçado ver isso com a ótica que as pessoas me veem, né? Eu não tenho essa ótica, eu não consigo ter essa ótica. Mas teve várias inspirações, o Pai das Marias, o Pianjas, o Marcos Mion, até a gente viu ele no The Town, assim, de longe, eu ainda comentei com a Rafa, eu disse, olha lá, o Marcos Mion, fiz uma live com ele uma vez de pai, ele não deve nem lembrar quem eu sou. Né, amor? Falei pra ti. E assim, muito engraçado isso, assim, pra mim, né? Tipo, pô, já cheguei até aí, né? Olha que Quando loucura. você tinha? Quando aconteceu isso? Quando nasceu o Bernardo? Ah, quando nasceu? Nossa, eu sou horrível de conta, gente. Meu Deus. Tá, mas mais ou menos 20. 26, 25? Tá, você era novo. Muito. Quando o outro pai, que foi o Guilherme Alf, veio aqui, que também é gaúcho, Aham. veio aqui, eu perguntei isso pra ele, porque isso também é uma curiosidade minha, tá? Uhum. Eu acho que existe um machismo hoje de que, ai, pai, é Aham. pai, mas assim, é homem, vai ficar falando Sim. disso. Você sentiu na sua roda de amigos do tipo assim, ah, Léo, sério, Sim. vai ficar falando de paternidade? Sim. Você sentiu? Até hoje. Não sei se é preconceito, não sei se é preconceito a palavra, mas você sentiu um olhar meio julgador, assim, dos seus amigos? Sim. Muitos amigos, né? A gente acaba perdendo no meio do caminho, né? Porque não entende o mundo que eu vivo, até porque eu tenho horário que eles não tinham. Eu tinha que voltar ou eu tinha que ir no mercado para comprar alguma coisa, ou eu tinha que voltar para cuidar do filho, ou para ajudar em alguma situação. Então, assim, muitos amigos meus, eu recuperei a amizade depois que eles viraram pais. Tá. Que eu tinha perdido enquanto eu fui pai novo. E eles ainda estavam vivendo outra vida de solteiro, aquela coisa que a gente vivia junto, de festa e tal. Eu sempre fui um cara que saía pra festa. A maioria das minhas amizades era por conta do futebol que eu joguei, ou das festas. Então, assim,
a gente teve esse afastamento e que me aproximou de muitos agora. Então, assim, realmente isso acontece. Eu perdi muitos amigos que eu recuperei só agora. É curioso, porque isso acontece com a gente também, né? As Exatamente. amizades se abalam também, porque Não, muito. as mães, né, as outras mulheres não, mães não, né? Normalmente Sim. as outras mulheres não entendem esse processo que a gente tá passando. Sim, E você falando disso é curioso, né? Porque você deixa claro que você também mudou o Sim. seu estilo de vida com a paternidade. muito. Porque tem pais que têm obviamente, tem uma responsabilidade, talvez, financeira, de Sim, estrutura, sim, né, que muda, mas ali a rotina do dia a dia não muda tanto. Então, assim, vou dar um exemplo do meu marido, Sim. tá? Não é uma crítica. Meu Sim. marido hoje é o provedor da casa. Então, Sim. assim, é óbvio que com 4 filhos, cara, imagina a responsa de você Sim. bancar hoje uma casa Sim. com 4 filhos. Entendo. Mas ele não tem obrigação de estar em casa 8 horas da noite pra dar banho em ninguém. Sim. Isso sou eu. Uhum. Então, assim, muda a responsabilidade, talvez financeira, estrutural, mas não a rotina ali valendo Sim. do dia a dia. Sim. A sua mudou. Mudou. Você sentia saudade do tipo, cara, eu só queria Às vezes, o meu futebol, eu só queria uma roda de amigo. sim. Vocês Falar também besteira, às vezes sentem falar isso? nada. A gente vai amadurecendo, né? Mas eu gostava de estar presente. Aí é que tá. Eu gostava de fazer o que eu fazia por ele. Pelo meu primeiro filho, e principalmente depois do Bento, que eu entendia mais do universo, eu queria participar de tudo, eu não queria perder nada. A primeira comida, a primeira coisa, as refeições eu ajudava a fazer, eu cozinhava muito em casa, até hoje, né, a gente divide muito as nossas atividades, mas eu gosto de participar. Não faço porque, tipo assim, é o mínimo que tá fazendo, Tá. sabe? Putz, cara, eu acho isso tão clichêzão assim já, né, já passou. Eu entendo que pra nós como pais, eu ainda carrego a carga de muitos que não participaram e que não têm essa contribuição. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas pra mim, eu faço porque eu gosto, não é por obrigação. Então eu já quero, eu nem quero que, sabe, tipo assim, não me coloca ali porque, mas eu já entendo, então eu já aceitei. Mas é muito legal ver a quantidade de pais hoje que estão marcando presença, fazendo a sua contribuição, né, sendo provedor da casa, né, porque é um papel do homem, né, na sociedade, assim, na vida também. Então eu até entendo muito o que se passa na cabeça deles, mas também entendo que muitos poderiam doar um pouco mais, né, porque o amor de um filho não tem nem o que falar, né? Bom, tu sabe muito bem. Sim. E nós, como pais, assim, a gente também sente, né? Claro que a gente não teve toda aquela parte da gestação, daquele vínculo desde o primeiro momento, mas é forte e significante do mesmo jeito, assim. E é isso, né? Eu acho que até pro próprio pai, né? Pô, caramba, olha o tanto que você ganha. Porque é isso, não adianta, né? O relacionamento você ganha o quê? Na presença, na intimidade, ali no. óbvio. Então, assim, né? Eu falei aqui no caso do meu marido, por exemplo, que é provedor, Sim, e sim. né? É o nosso combinado hoje, é o que funciona pra nossa família. Claro. Mas é isso, de final de semana, vai lá, que joga futebol, porque o pai ganha com isso Ganha, também, né? Nessa ganha. relação. É bom. Claro Saudável. que é. E aí, o Bento chegou, e aí você já falou, mano, essa parada Agora aqui eu tô já ligado. domino, essa É. porra aqui eu já tô ligado qual é que Agora é. eu sei como é que é. Foi assim mesmo? Foi. É realmente o que dizem, né? O segundo, tu já tem mais experiência, tu já sabe como funciona, já sabe os atalhos, os caminhos, as dores, né? Então, a gente tentou também, na época, fazer... ela teve o parto natural, então foi um desafio proposto por nós, principalmente da parte dela na época. Então, eu dei toda a parte de suporte na questão de doula, era consultas de como fazer para o filho nascer em cima da bola, eu ali ajudando, né, na questão de fisioterapia. Cara, documentário, meu Deus, eu mergulhei no segundo filho, porque o primeiro foi surprise, o segundo eu mergulhei de cabeça. Tipo assim, agora eu vou entender essa parada daqui até aqui, e eu vou dominar. Então, assim, se falar de alguma coisa eu vou entender. E foi realmente o que aconteceu, assim, a gente viveu um período de realmente muito aprendizado, tendo um filho pequeno em casa e esperando outro, né? Para mim eu aceitei melhor, para ela não, ela levou um tempo para aceitar, porque não foi pensado, né? Aconteceu. Então demorou um pouco assim aquela aceitação, mas depois que a gente começou a pesquisar mais, entender mais, eu quero viver esse momento com ele na segunda gestação, é isso que eu quero para mim. Eu disse, não, tô aqui contigo, vamos embora. Vou te ajudar nessa parada aí. Então foi mais fácil, foi mais tranquilo.
Outra coisa que a gente tava falando antes, né, de começar o programa, eu vi uma entrevista sua que você falou que aprendeu a ser filho depois que você foi pai. E a gente fala muito, eu sou mãe de 2 meninos, 2 meninas também, mas 2 meninos, e falam, né, a família normalmente do pai não se envolve tanto, não tem Sim. aquele acesso tanto quanto a Sim. família materna. Como é que é a sua relação com seus pais Sim. e como que você encaixou eles na Nesse sua mundo. paternidade? Olha, meus pais são os meus melhores amigos hoje. Eu sou filho único, então a gente tem um vínculo muito grande. A gente se fala diariamente, temos uma parceria muito legal. E foi desde o primeiro momento, desde a descoberta, os meus pais participaram em todos os momentos. Todos, todos, todos. Eles são, assim, digamos que foram o alicerce que a gente precisava e que sustentou muito a nossa casa pela inexperiência e por a gente ser jovem naquele momento. O meu pai e minha mãe foram pais jovens. Minha mãe engravidou de mim com 19 anos, então me teve muito jovem. E meu pai, por ser jovem, também teve que trabalhar, então a gente não teve um vínculo muito próximo, digamos assim, de afeto, até pela criação que meu pai teve do meu avô, que meu avô não era um cara de muito afeto. Então hoje eu entendo o porquê que meu pai não conseguiu ser assim comigo naquela época. E depois que eu virei pai, eu entendi o porquê e entendi que ele deu o melhor dele, Sim. né? Que foi o melhor que ele podia fazer por mim naquela época. E hoje eu furei aquela bolha, dando muito mais para os meus filhos e entendendo que ele tá fazendo tudo que ele não pôde fazer para mim com eles. Entende? É muito louco falar isso porque a gente vê que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ele fez o que ele podia. E eu não posso julgar ele. Digamos assim, eu já perdoei ele por isso, né? E eu vivo hoje uma relação com meu pai de amigo que eu nunca vivi antes, né? Principalmente depois da chegada do Bento, nem se fala assim. Meu pai descobriu o lúpus e quem salvou o meu pai foi o Bento. Meu pai estava no hospital, baixado no hospital, a gente não descobriu o que que era, e ele descobriu o lúpus muito mal, né? À base de remédio, muita dor. E quando o Bento nasceu, assim, que ele começou, o meu pai disse: Não, eu vou me agarrar nesse menino e, assim, vai ser de onde eu vou tirar força para superar essa doença. E hoje, meu pai e o Bento parece, sim, que eles se conheceram em outra vida. É o vovô pra cá, é o Bento pra lá. É uma loucura, Paola, é uma loucura mesmo, assim. Então eu entendi que hoje eu falo eu te amo pro meu pai. Antes eu não falava, né? A gente se despede, pai, te amo, te amo. E é isso. É muito louco. É animal, né? É muito animal. Eu acho incrível ver também essa relação, sabia? É muito animal. Eu acho que, né, eu comecei a amar mais ainda minha mãe depois, Uhum. porque, e até no sentido do tipo, gente, como eu dependo de você ainda, Aham. né? Muito, muito, Porque muito. eu acho, a gente já conversou uma vez aqui, eu não sei em qual episódio que foi, que a gente tem uma fase que a gente é dependente demais dos pais, né, que a gente é Uhum. grudado, é Sim. infância e tal. Depois chega aquela fase que, meus pais já não são. Não sabe de E parece nada. que quando a maternidade e a paternidade volta essa A gente relação, né? Porque assim, resgata. eu quero você de novo aqui perto de mim, né? Exatamente, Eu acho exatamente. isso incrível. A minha mãe, principalmente, foi a pessoa, assim, que mais nos ajudou, assim, naquela primeira fase de criança pequena, sabe? Porque, cara, era muito difícil, né? Ele não dormia, não mamava direito, não tinha um sono de A qualidade. família da tua ex-mulher também era de lá, não? Também. Tava lá também? Participava também, assim. Todo mundo participou muito, assim. Mas os meus pais foram os que mais, sempre. Desde sempre, assim. Por isso que meus filhos têm um vínculo muito grande com eles, né? É o vovô e a vovó pra tudo, assim. Depois de mim, depois da mãe, claro. É os dois, assim. Primeiro que vem na mente. É louco. Falando da internet agora, eu sinto muito isso, né? Quando a gente expõe a nossa maternidade barra paternidade ali pra internet, a gente tem uma vulnerabilidade do tipo, ó, tá todo mundo ali meio que no direito de palpitar do que eu tô Sim. fazendo. Sim. E você falou, né, que pelo menos na primeira vez no Bernardo, você recebia isso. E como é que você lidava com isso? Em algum momento você falava, putz, será que eu tô fazendo errado? Uhum. Deixa eu repensar isso aqui, será? Ou Sim. não? Você tinha muita convicção no que você estava fazendo e, meu. Eu aprendi muito com o pessoal da internet, assim, por ser muita mãe, né? Como eu te falei. Muita mãe me segue. Então, elas me ensinaram muita coisa, muita visão que talvez eu não tinha como pai, porque não entendia a maternidade. Eu passei a entender porque elas me diziam: Ô, Léo, vai acontecer isso? Esteja pronto para essa próxima fase. Uau. Então, eu já
já tava tipo, não, eu já sei o caminho, a fulaninha ali me contou mais ou menos como que funciona. Mas é muito louco, assim, eu nunca tive muito hate, sempre fui um cara da paz na internet, nunca busquei polêmica, nem briga, nem me posicionar com nada. O meu negócio é levar humor, felicidade para as famílias e mostrar minha paternidade real ali, como é com meus filhos, o nosso relacionamento, a nossa troca. Então, para mim, entender tudo isso foi mais tranquilo, né? Eu não tive muita dificuldade. Claro, opiniões adversas, muitas, né? Tipo, nossa, por que tu deu isso pra criança? Nossa, não era o momento, sabe? Aquela coisa. Aí, tipo, cara, eu também tô aprendendo, né? Respeita a minha. Eu não nasci sabendo, nem tu nasceu sabendo. Só que, claro, a gente sabe que falta muita empatia na internet, né? E isso é uma das coisas que a gente se questiona, né? Cara, será que eu quero isso pra mim, velho? Será que eu não vou deixar isso aqui de lado, assim? Por que que eu tô fazendo isso na minha vida? Cara, meus amigos, então nem se fala. Os amigos aqueles, eles falavam, cara, como que pode tu postar o teu carro? Aonde tu tá? A tua casa? Mano, tu não tem medo? O que que tá acontecendo, Léo? Tu é louco, cara? Eu digo, cara, nós estamos caminhando pra isso, irmão. Se tu não entendeu ainda o que tá acontecendo com o mundo, cara, sinto muito, mas daqui a pouco tu vai ter que viver isso. Talvez tu não viva como eu vivo, mas o teu negócio vai ter que viver. Espera porque vai acontecer. E assim, muitos que viviam, que falavam hoje vivem essa realidade, são pais e interagem comigo na paternidade ou em alguma situação da minha vida como casal, que hoje é um assunto que eu abordo bastante, relacionamento, e falam assim, Léo, olha só, isso aí aconteceu comigo semana passada. Tipo, Se identificam, aham, consomem o conteúdo. exatamente. Léo, pra que esse conteúdo? Ah, tá, já entendi, pra eu consumir. Exatamente, exatamente isso. Falando de relacionamento, você se separou. Sim. Como é que foi essa separação? On e Aham. off, né? Como é que foi na tua família ali pras crianças? Como é que vocês decidiram isso e lidaram isso em família? Sim. E como foi ali nas redes sociais? Nossa. Porque vocês vinham, era isso, né? O seu Instagram é a paternidade, família, né? É, Tá tudo aqui feliz. tá acontecendo. E aí? Isso. A gente tinha muito aquela coisa assim, que não foi porque a gente quis, mas as pessoas botavam a gente como família margarina, né? Tipo, meu Deus, eles são muito felizes, as crianças e tal. A realidade, óbvio, nunca foi essa, né? A gente tinha os nossos problemas como casal e tal. E decidimos, quando a separação veio, assim, partiu de ambas as partes, mas quem tomou a decisão na época fui eu, assim, eu cheguei no meu esgotamento mental, eu não aguentava mais estar num relacionamento separado dentro de casa com duas crianças, assim. A gente já vinha separado há 2 meses, 1 mês e pouco, assim, vivemos um Natal fake, um final de ano fake, sabe? Aquela coisa assim, tipo, cara, o que que tá acontecendo, assim? O fake pra vocês ou o fake Pra rede social. pras redes Pra sociais? rede social. Então, assim, eu vi que aquilo ali tava errado, né? Peraí, existe o Léo antes de existir o pai dos B na internet, pelo amor de Deus. E eu tava, como a gente tava em ascensão, e vinha de uma ascensão numa crescente muito rápido, e tu deve imaginar como é isso na internet. É simplesmente, da noite pro dia, tu pode acordar e voar. Explodiu. E a gente vinha nessa ascensão. Então, do nada, uma separação. A gente conversou, a gente procurou todos os tipos de meios possíveis para não só, talvez, pro casamento, mas principalmente para as crianças. O casamento, a gente lá no fundo sabia que já não tinha mais como, assim. A gente já não era mais as mesmas pessoas, não tinha os mesmos ideais. Então, para os meninos, foi contada a história da mãe urso e do pai urso, que cada um ia morar numa casa, mas que os ursinhos iam poder, né? E assim, o que é mais louco, Paula, é que a criança, ela não cansa de surpreender a gente. Quando a gente sentou com eles no quarto e contou essa história, eles falaram assim: Nossa, que legal! Como que será vai ser o meu quarto? Como que vai ser o quarto do ursinho na casa do papai? Como que vai ser o quarto do ursinho na casa da mamãe? Porque na hora eles entenderam que iria existir 2 lares. Iria existir uma família diferente, mas que seria a família ainda, né? A gente tentou levantar isso para eles que assim, ainda seremos os pais de vocês e isso nunca vai mudar. O papai e a mamãe vão ser sempre os mesmos, mas o papai pode ser que futuramente tenha uma nova família e vocês vão fazer parte, e a mamãe também, e tá tudo bem, porque os ursinhos vão estar todos juntos, mas lá no fundo a gente vai estar sempre como família.
E para eles foi super natural, até por conta disso, porque a gente foi instruído, né, por uma psicóloga na época, que deu todo esse suporte para nós, pra gente entender e saber como falar para eles. E foi indo assim, mas na internet foi muito louco, né? Foi assim, um baque geral, muita gente não aceitou, famílias querendo se destruir, assim, por causa que tinha a nossa como referência, mensagens muito fortes, tipo assim, o que vai ser da minha família agora? Vocês não têm um pingo de, de noção do que vocês estão fazendo. Mas responsabilizando vocês. Muita responsabilidade. Principalmente eu, como tenho um público muito feminino, assim, me responsabilizando por, tipo assim, cara, o que tu tá fazendo com a tua família? Que escroto. Nossa, cara, tu tem noção, tu tá deixando teus filhos. Cara, não é isso, ninguém tá deixando ninguém, velho. A gente não tem mais um. Vocês querem ver mentira aqui na internet até quando? Até quando vocês querem que a gente suporte uma coisa que não é verdade? E chega disso, sabe? Tipo, eu não aguentava mais, Paola. Eu tava no meu limite, assim. Tanto no meu limite que eu acabei o meu casamento dia 1º de janeiro, no ano novo. Virou meia-noite, eu chamei ela, a gente conversou, eu disse, olha só, amanhã eu tô indo embora, não dá mais pra mim. Chega isso aqui, essa mentira, eu tô esgotado mentalmente, os meninos estão sentindo, porque, tipo assim, cada um dormia num quarto, a gente revezava com eles. Então, assim, tava muito ruim aquilo, né? Eu acho que talvez por isso eles já entenderam quando a Sim. gente contou a história. Eles, na cabeça deles, talvez já tinha um processo de óbvio, separação, né? Óbvio, entende? E eu acho que até esse vínculo forte que você tinha com eles, não sou psicóloga, né? Aham, Mas talvez passe também uma segurança, né? exatamente. Talvez se é um pai um pouco mais ausente, putz, mas e agora? Como é que vai ficar com o papai? Exatamente. Mas não, já tá fortalecido com o papai e com a mamãe, então tá tudo certo. Exato, e pra mim foi uma transição muito louca, assim, porque várias vezes eu pensei em parar com a internet, tá? Eu ia perguntar isso. Como é que ficou a sua relação com a internet nesse momento? Eu pensei em parar. Eu pensei em voltar a trabalhar de CLT, de alguma coisa, ou empreender em alguma coisa na época. Separação é muito duro, né? É muito difícil, assim. A gente não sabe o que vai ser profissionalmente e nem pessoalmente, né? E profissionalmente eu pensei, pronto, nenhuma marca mais, esquece, acabou. Aquela família que eles queriam, que eles contratavam, já era. Ninguém vai querer contratar mais o Léo. O Léo acabou na internet. E eu me questionei muito, assim, eu pensei, o que eu faço da minha vida? E eu acho que eu tomei a melhor decisão quando eu botei os meus filhos à frente desse cenário, né? Eu pensei comigo, hoje eu não tenho condição de pagar um aluguel alto, que era um aluguel que a gente morava em Alphaville, lá em Gravataí. Mas eu não vou quebrar esse vínculo dos meus filhos. É muita coisa para a cabeça deles. Eu vou arriscar, vou botar o peito e vou morar aqui, só que vou morar na outra fase, alugar, mesmo sem saber se eu vou conseguir pagar. E olha como Deus é, né? Ele começou a agir a partir do momento que eu tomei a iniciativa e procurar uma casa. As marcas começaram a me procurar como pai. Quando eu me mudei, que eu anunciei nas redes sociais que eu ia ficar próximo deles, era 2 minutos de carro e 5 a pé. A casa da mãe deles para minha. Para não perder a rotina da van escolar, para não perder a rotina do clube, para não perder toda a rotina, eu botei a cara, botei o peito. E talvez hoje, financeiramente falando, eu ainda estou recuperando e tentando me recuperar por conta desse peitaço, assim. Mas eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz, porque os meus filhos criaram um vínculo comigo que talvez eles não tenham com ninguém. Essa segurança, tipo assim, cara, olha o que meu pai fez para mim ter pelo menos um pouco de saúde mental com tudo que aconteceu na nossa vida, né? Eu tentei prezar por eles, mesmo sem saber se eu ia conseguir. Aí fechei contrato com marcas, consegui coisas para casa. Eu tinha meia dúzia de móveis, eu saí, né? Malicuia, assim, não tinha nada. Eu peguei um sofá, um colchão e uma TV e um ar-condicionado só. E fui. E ali começou a aparecer Philco para me mandar geladeira, outro ar-condicionado, freezer, um monte de coisa, assim. Então eu comecei a ver, cara, Deus realmente, ele olha por mim, assim. Eu tô aqui, ele vai me dar o suporte. E eu consegui. Fiquei 1 ano e pouco lá, mas daí outras coisas aconteceram, né? Tive alguns problemas na vida, né? Uma paternidade que não era Sim. paternidade. Já vamos falar disso porque você me contou e eu gostei. Mas em algum momento você colocou em questão a sua paternidade na separação? Porque eu acho que isso acontece com as mulheres, tá? Sim. A gente recebeu uma psicóloga aqui que ela falou
posso estar errada, acho que 70 ou 80% hoje das separações são tomadas por mulheres, tá? Uhum. A iniciativa. E às vezes a mulher pensa, né? Ai, será que eu sou uma boa mãe querendo me separar? Sim, Em algum momento você questionou a sua paternidade numa sim, decisão dessa? sim. Eu acho que a todo momento, na verdade. Todo dia, principalmente depois que eu me mudei, eu pensava assim, cara, o que que eu tô fazendo, né? Do nada eu caí numa vida de pai solteiro, não tava entendendo nada que estava acontecendo, muitos olhos pra mim, muito julgamento, muitas pessoas pensando assim, vamos ver se ele é tudo isso agora. Vamos ver se ele é esse paizão que ele diz ser na internet. Então, pra mim era muito difícil, Paola. E assim, eu não me posicionava na internet pra provar pra ninguém. Eu realmente fui quem eu era. E como eu te falei, eu nunca menti pros meus filhos. Então, mesmo na internet, eu transmitia a mesma verdade que era a minha rotina com eles. Olha só, o pai vai sair hoje, tá? Mas o pai volta. Vocês querem que o pai volte? O pai vai voltar. Então, 6 horas da manhã, o papai tá aqui. Vocês vão olhar pro papai. E por isso que eles têm esse vínculo comigo hoje, essa verdade. Eles confiam muito em mim. A gente é muito amigo. Eu, Bernardo, Bento, a gente praticamente tem a mesma idade mental quando tá junto, assim, de brincadeira. É muito engraçado, assim, jogando videogame. Eu gosto muito desse universo também. Então eu tenho muita. Eu acho que eles se identificam muito comigo por conta disso, assim, sabe? Eu tenho a mesma. Às vezes a gente tem a mesma fala, né? Eu brinco com eles de algumas coisas, tipo, falo assim, esse é o fulano que falou, né? Eles, como é que tu sabe disso, pai? Eles, vocês acham que eu não acompanho o canal do fulano, que não sei o quê? Eu pego eles, assim, de surpresa. Mas eu me questionei muito, assim. Como eu te falei, pensei várias vezes em parar com a internet por conta disso, assim. Julgamentos, olhares, pessoas que pensavam que tudo aquilo ali era fake, ou que o Léo não existe, que o Léo não é de verdade, o pai dos B é só pra criar vídeo pra internet, pra ganhar seguidor, pra ganhar dinheiro. Então eu pensava isso, assim. Mas lá no fundo eu sabia que não. Lá no fundo eu sabia e alguma coisa me movia pra que eu continuasse, assim. Uma força muito, muito grande me movimentava pra aquilo ali, sabe? E eu mesmo sem entender, né? Hoje eu tenho mais discernimento, assim. Como ficou a guarda das crianças logo na separação? A guarda ficou unilateral, mas a gente dividia os dias por acordo, assim, verbal, né? E aí você não tinha rede de apoio pra você. Era quando era com você, era com você. Comigo? Comigo? Claro, sempre tive meus pais, que tiveram uma Tá. ligação muito forte, mas era comigo. Comigo, eu buscava, eu levava pra escola, na época eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né, na parte da cozinha e tudo mais, mas eu nunca abri mão de fazer nada. Sempre fiz, sempre participei. E os meninos sempre sentiam isso, porque quando eu era casado eu também fazia. Sim. Então eu não mudei nada. Na cabeça deles, o pai só, Eles ganharam uma talvez, casa. uma casa, Tá. em um outro quarto. Sim, que também era tudo ali pertinho. Exatamente. Você comentou dessa outra paternidade, né? Desse outro Sim, filho que surgiu. sim. Como é que foi isso? Como é que chegou a notícia desse terceiro filho, Isso aí foi louco. que não é o filho, né? Que hoje a gente Mas sabe eu que não é descobri. seu filho. É. Como é que foi essa loucura toda? Então, justamente por ser uma pessoa pública, foi muito louco. Porque, como eu te falei no off aqui, eu tentei agir da maneira que eu pensava que era o certo, né? Assumir a responsabilidade que me foi dada. Como é Então, que chegou essa notícia pra você? Que você era o pai da criança? eu recebi uma mensagem num domingo à noite, deitado na minha cama, bem bela, assistindo Netflix. Olha Solteiro. só, solteiro, sem vínculo nenhum com a pessoa. Tem como a gente se encontrar amanhã, sei lá, pra tomar um café, 8 horas da manhã. Eu disse, primeiro que nunca me mandava WhatsApp, né? Aí eu olhei e disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Na hora, gelei, pensei, que loucura, será que é o que eu tô pensando? Que era Aí- isso? Que era isso. Porque, obviamente, né, a gente teve uma relação. Sim. E daí, me caiu meu mundo, assim, eu pensei, cara, e agora? Meu Deus, eu sou recém-separado, tenho 2 filhos, ainda tô vivendo um turbilhão de emoção, é fofoca daqui, fofoca dali, é vida que eu não sei o que tá acontecendo, e do nada uma nova criança. Gente, é agora que eu largo essa parada. Tipo assim, realmente ali eu pensei em parar. Porque ou era Deus querendo me mostrar que, cara, peraí, cara, para com isso, cara, para de te expor na internet. Ou eu ia ter que mostrar toda a verdade e uma hora ele ia fazer uma reviravolta na minha vida, assim. E é a limpeza que ele tá fazendo hoje, assim, sabe? Então caiu o meu mundo, eu descobri, da noite pro dia, a gente conversou, ela me mostrou o exame, eu confiei, acreditei. Como homem e como pai, por ser pai, sei da responsabilidade que isso é e sei o quanto é difícil e duro para uma mãe. Então eu pensei, fui muito assim,
Pensei bastante nela também, na questão, né, de tipo, putz, cara, se já era difícil quando eu era casado, imagina pra ela como vai ser agora que a gente não tem nada. Nada, absolutamente nada. Então eu assumi a responsabilidade. Aí foi. Todos os exames eu estava, participei muito, Paola, muito de tudo, tudo, tudo. Chá de bebê, cara, fiz tudo, cara. E daí ela sempre deixou assim, Léo, quando tu quiser fazer o DNA, a gente pode fazer. E como foi esse processo, essa participação também na Sim. internet e dentro de casa? Porque assim, você teve que contar pros meninos. Tive porque não tinha como eu esconder deles, muito menos da internet, muito menos da minha família. Então foi muito difícil pra mim, porque muita gente me julgou e perdi muito seguidor por causa disso. Muita gente pensou assim, cara, o que tu fez pra Pronto, essas já crianças? tá mostrando Entendeu? quem é o pai, quem é o pai Exatamente. real, né? Daí, tipo, ele quer hypar com uma próxima gravidez. Cara, não. O que tu faria no meu lugar? Pouquíssimas pessoas, muita gente, óbvio, mas na minha cabeça, pouquíssimas pessoas estavam se colocando no meu lugar, sabe? Então eu me julgava muito, eu me culpava demais. Nossa, cara, fiquei muito próximo de uma segunda depressão, porque a minha primeira foi antes da separação, que eu fiquei muito mal, engordei muito, fiquei mal, depressivo. Aí depois eu resgatei, quase entrei em depressão de novo por causa dessa, assim, porque foi muito difícil pra mim. Muito, 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 muito difícil. E entender o que estava acontecendo para as pessoas era mais difícil do que eu imaginava, né? Eles esperavam demais de mim, criavam muita expectativa, e eu não sabia o que fazer. Eu falava pros meninos, contei pra eles, eu disse, olha só, o papai vai ser pai de novo, né? Fiz todo um contexto de tipo assim, eu não tenho nada com a pessoa, né? O papai só descobriu que vai ser pai. Eles ficaram muito felizes, mas assim, pela confiança que eles têm em mim, por saber que tipo assim, pai, tu tá feliz, eu também tô, né? Então eu aprendi mais com eles de novo do que eu poderia imaginar. Né, eles me trouxeram muita segurança do que eu tava fazendo. Tipo, pai, eu tô aqui, cara, relaxa, sabe? Vai dar tudo certo. A gente aceita ele, a gente aceita o que tá acontecendo, a gente sabe tudo que tu passou. Então eu fiquei naquilo ali, tipo assim, cara, é isso aí, Léo, vamos pra mais uma, tá tudo bem, seja o que Deus quiser, vamos abraçar isso aí. Mas na vida a gente sabe que é mais difícil, né? Então, muitos julgamentos, muitos olhares, muitas pessoas que pensavam assim, cara, o que esse cara tá fazendo com essas crianças, sabe? Tipo, meu Deus. Aí muita gente se aproveitou disso pra hypar, pra ganhar seguidor, pra crescer na internet. Aí veio a possibilidade do DNA, né? E eu sugeri talvez fazer na gestação ainda, mas sabia que o método era agressivo. Então, respeitei de novo e disse, ó, vamos fazer pós o nascimento, né? Aí nasceu a criança, eu estava lá no nascimento, presenciei todo o parto, estava ali e tal. E assim, durante o parto, eu me afastava, virava de costas quando ela tinha que fazer algum exame. Então, assim, cara, não tinha zero vínculo com a pessoa como relacionamento de homem e mulher, né? Mas sim como pai e mãe. Então, pra mim foi difícil, sabe? Aquele primeiro momento. É que é muito difícil explicar isso, cara. Ninguém entende. Eu acho que só quem viveu. Porque, cara, eu vi a criança nascer, né? Gente, ele segurou o meu dedo, né? Quando ele nasceu. Era o meu dedo que ele segurou, né? E assim, por mais que no fundo, talvez quando ele nasceu, algo me bateu muito forte, que eu pensei assim, cara, esse menino não é meu. Eu senti isso, sabe? Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. A primeira vez. Eu senti assim, esse filho não é meu. É muito louco, assim, pensar, mas eu não queria ser egoísta, sabe? Porque tudo que eu tinha feito, tipo assim, ele precisava de mim, né? Mesmo com aquele pensamento, eu tentava afastar aquilo ali de mim. Aí quando veio o DNA, que deu negativo, pá. O DNA veio quanto tempo depois? Nossa, amor, um mês. Eu sou mês. muito ruim com As crianças chegaram a ter contato com o nenê, não? Tiveram, conheceram ele na maternidade, pegaram no colo, fizemos vídeo, foto, era humano, né? Sim. Eu não sabia o que estava acontecendo, né, Paola? Pra mim, eu tava realmente tendo um terceiro filho. Burocraticamente, você chegou a registrar o nenê. Registrei. E aí? Aí não é. Como é que você soube que não era? E aí que vai fazer um pouco tempo que eu consegui resolver essa parada. Não, porque eu tô falando sério, tá? Eu acho que assim, cara, deve ser um negócio psicológico muito louco. Porque muito assim, louco. apesar de, ok,
em algum lugar ali de você dizer que aquela criança não era sua. Sim. E eu não queria ser egoísta pra pensar isso. Sim, de repente assim, ai, será que eu não tô sendo negacionista? Exatamente. Né? Será que não sou eu que tô querendo renegar? Renegar não. Renegar. A criança e tal. Exatamente. Mas assim, em outro lugar, porra, eu sou pai dessa criança. Exatamente. Como é que fica, pelo amor de Deus, como é que fica isso? Como é que chegou pra você a notícia do tipo, Léo, não é sua? A gente fez o exame, daí a gente, como não tinha vínculo nenhum, cada um podia retirar onde tivesse, né? E na época que a gente retirou, eu já tava no relacionamento com a Rafaela, minha esposa hoje. Ah, você já tava com a Rafa quando você Já. soube que não era seu? Sim. Tá. E daí a gente foi buscar o exame. E assim, cara, eu fui tremendo buscar o exame, né? Eu não sei nem como a gente dirigiu até lá, né? E pegamos o exame, não fui eu que abri, foi a Rafa que abriu. Ela leu pra mim, daí ela disse assim, o filho não é teu, o filho não é teu. Cara, desabei, assim. Comecei a O chorar que você muito. sentiu, Léo? Não quero que soe como egoísmo da minha parte, mas eu senti um alívio, hum, principalmente por mim, por tudo que eu tinha passado. E porque eu vinha passando. Todos os olhares. Cara, quando eu saía na rua antes desse filho, eu sentia que as pessoas olhavam pra mim como orgulho por eu ser o Admiração. pai dos B. Admiração. Quando veio o outro menino, o Benício, as pessoas me julgavam. Me olhavam tipo assim, cara, esse cara é um merda, é um lixo de homem. Por que ele tá fazendo isso? Sabe? Eu sentia aquilo ali, aquela carga. Quando veio a notícia, aquilo ali me limpou assim, eu pensei, meu Deus, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor nunca me abandonou. E daí foi onde eu recuperei muito, assim, da minha fé, principalmente por causa da Rafa, que frequentava muita igreja, sempre foi uma pessoa de muita fé. E aí eu resgatei a minha fé e hoje eu vejo, assim, com muito discernimento, que tudo aquilo ali era pra acontecer, porque Deus queria que acontecesse na minha E vida. como foi cortar o vínculo? Olha, foi um baque porque eu não... Cara, eu não sei explicar porque eu queria ter sentimento, mas eu não conseguia ter sentimento. Então, quando teve o corte de vínculo, eu pensei comigo como alívio, mas ao mesmo tempo eu me culpava, pensando assim, cara, quem é que vai ajudar essa criança, velho? Quem é que vai ajudar esse menino agora? Porque ela tinha rede familiar, ela tinha rede de apoio, ela morava com os pais. Então eu sabia que ela tinha suporte. Mas ao mesmo tempo ela me mandava mensagem o tempo todo. Acabou a fralda. Tá precisando de lenço umedecido. Cara, eu saía lá de Gravataí, ia pra Porto Alegre, levava 20 minutos, 30, meia hora pra levar uma fralda. Entende? Por quê? Porque era o certo a se fazer. Eu fazia o que achava certo. Só que ao mesmo tempo eu me culpava, porque eu pensava, cara, por que que eu tô fazendo isso? Meu Deus, esse menino não é meu. Por que que eu tô fazendo isso? Só que, cara, quando veio eu meio que me aliviei, assim, sendo bem sincero, foi um alívio pra mim. Saiu aquele peso, assim, tipo, não dele, imagina, ele é uma criança, até hoje ele, né, tá aí, espero que esteja bem, com saúde, assim, eu não tenho vínculo, eu não vejo, eu não sei Tá, nem não, o que tá acontecendo. cortou o vínculo, não existe. Total, não existe. Até porque, judicialmente, a gente resolveu dessa forma também, né? Depois, burocraticamente, pra tirar o... Teve um processo. Aí você tirou o registro, Tirei isso? o registro, Anulou o registro, não anulei sei o como registro. funciona. Tá. Tu pede uma anulação, daí a pessoa tem que aceitar, em comum acordo, né? A gente até assim em redes sociais a gente não fala nem de um nem de outro, né? Mas do caso não tem problema, até porque é normal, né? Aconteceu na minha Sim, vida. é sua história, É né? minha história, né? E outra, não estou falando de ninguém, nem negativa, nem positivamente, mas do que eu vivi na pele. Então, foi esse o acordo, deu tudo certo, demorou um tempo, assim, levou acho que um ano e pouco para resolver O processo. o processo, mas já tinha sido acordado, então já não tinha mais vínculo, eu também perdi o vínculo. Aí acaba que tu vai aos E poucos. pros meninos? Aí você teve que explicar pros meninos que... Expliquei que, assim, olha só, o papai não era pai daquela criança, olha que louco, né? É difícil até falar e as pessoas tentar entender, né? O papai não era pai daquela criança, né? Do Benício e tal. E eles, sério, pai? Eu disse, não era e tal. Mais uma vez, os meus filhos me ensinando como é fácil resolver problemas, né? Como é fácil entender que a vida não é tão difícil. A gente que dificulta, né? E eles, assim, não, pai, tá de boa, tá tudo bem. A gente tá aqui, tudo certo. Acordamos no outro dia, um café da manhã normal, uma vida normal, a vida que segue. E depois chegou a Alice, né? Na vida deles como irmã, Sim, por causa do filha da relacionamento, Rafaela. filha da Rafa. Como é que veio... A Rafaela, ela é de Santa Catarina. Sim. E aí você
putz, Então, aí a minha gente esposa teve... de Santa Catarina, mas daí seus filhos estavam lá no Rio Grande do Sul. Sim, Teve em algum momento que ficou um dilema, tipo, o que que eu faço agora? Pra ficou. onde eu vou? Na verdade, o nosso relacionamento foi um dilema porque a gente teve um namoro breve e eu não tinha muita maturidade por conta de tudo que estava acontecendo na minha vida, essa gestação, Um caos, né, Léo? Vamos Nossa, combinar? tava demais. Vamos combinar que tava Então, tudo assim, eu, zoado. eu também ainda era Sim. imaturo para aquilo ali, né? Um pai separado, entrar num novo relacionamento, como vai ser para mim, como vai ser pros meninos, como vai ser pra internet, será que eu quero isso pra mim? Então a gente teve um breve relacionamento ali, terminou, né? A Rafa apareceu na minha rede social, as pessoas aceitaram ela muito bem. A gente terminou e no nosso término a gente ficou um período separado, acho que foi um período principalmente de maturidade pra mim, daí aconteceu tudo isso. E eu disse, não, cara, eu posso estar perdendo uma pessoa que vai fazer muita diferença pra mim, na minha vida, na vida dos meus filhos, e eu não posso deixar isso acontecer. Daí a gente voltou a se comunicar, a se ver de novo. Daí foi bem nesse período de que eu descobri que o filho não era meu. Então, assim, cara, foi um relacionamento novo, com uma paternidade que não era minha, e aquele turbilhão de coisa. Aí vem a Alice junto, os meninos junto, perdendo um irmão, ganhando uma nova irmã. Cara, era muita coisa acontecendo na minha cabeça. Muita coisa. Eu não sei como eu dei conta. Eu não sei, juro pra ti. Eu fiquei doente. E isso tudo parece pouco no sentido do que eu vou falar agora, mas não é. E isso tudo com Não. 800 mil telespectadores, né? Ah, não. Entendeu? Porque, Na época eu tinha 1 milhão. então, e isso tudo com uma dificuldade do tipo, eu tô tendo que lidar com isso e ainda tô tendo Aham. que explicar pras pessoas o que tá acontecendo aqui na minha vida. Porque sim, né? Exatamente. É o ônus É o ônus. dessa exposição toda. Exatamente. É o Eles que participam de tudo. opinam em tudo, participam de tudo. Então teve tudo que é tipo de mensagem que tu pode imaginar. Tudo que é tipo de pessoa se metendo em tudo que era coisa. Tipo assim, os meninos não merecem passar por isso. Tu é um pai de bosta. Tu é isso, não sei o quê. Eu sempre soube que a fulana tinha razão, que não sei o quê. Mas, gente, pelo amor de Deus, calma, eu também não tô entendendo o que tá acontecendo na minha vida, né? Eu tô fazendo o que eu acho que é certo. E outra, existe o Léo antes de existir o pai dos B, porque se não existisse o Léo, não existia os B, né? E isso foi uma coisa que, Paola, eu demorei muito pra entender na minha vida. Eu demorei muito pra entender que eu sou o Léo. E depois eu sou o pai dos B. Por muitos anos da minha vida, e posso te falar com toda a convicção, acho que de uns 2 anos, 3 anos pra cá, que eu fui entender que o Léo vem primeiro de qualquer coisa, né? Não sendo egoísta da minha parte, mas por muito tempo eu me deixava de lado. Eu não pensava no que eu queria, eu pensava no bem do outro, eu pensava no bem deles e no meu, eu podia chegar no meu esgotamento mental máximo, que simplesmente eu ia pra debaixo do chuveiro, chorava, ninguém vai ver, eu saía do banho, tô novo de novo, entende? E era isso que eu fazia. Então, nesse período de transição, quando veio a Rafa, veio a Alice, veio tudo, foi muito louco, assim. Os olhos, os olhares também. As pessoas, tipo assim, "Ah, agora sim o Léo, esse é o Léo que eu conheço." Porque todo mundo gostou do Léo família. E eu sou um cara família. Eu gosto de casa cheia. Eu gosto de função. Eu gosto daquilo ali. Eu gosto, não adianta, é de mim. Entende? Então, quando eu trouxe essa estrutura familiar de novo, resgatei novamente, aí sim eu trouxe quem realmente importava pra minha rede social, né? Perdi muito seguidor nessa transição. Tive a minha conta hackeada no meio disso. Fiquei 3 meses sem acessar minha conta. Perdi mais de 110 mil seguidores. Cara, loucura. Aplicaram um golpe através da minha conta. Gente que perdeu 100 mil reais, 50 mil reais. Não, gente. Por isso que eu tô escrevendo um livro, porque acho que ninguém tem noção do que eu vivi nesse período, nesse curto espaço de tempo da minha vida. Separação, filho que não era filho, perca de trabalho, perca de contrato, perca de internet, meu ganha-pão. Loucura. Um novo relacionamento. Tá, e aí a Rafaela de Santa Catarina, Isso. em algum momento teve isso, e agora? Você vem pra cá, eu vou pra lá, e aí como é que pesou os meninos estarem no Rio Grande do Exato. Sul? Aí até ali, depois disso, a minha guarda virou compartilhada certinho ali na justiça e tudo mais. Tinha os dias fixados que tem hoje, né? E ficou muito difícil pra nós, porque a Alice, a filha da Rafa, estudava em Santa e meus filhos em Gravataí. Então a gente ia 2 vezes por semana, Florianópolis, Gravataí, Gravataí, Florianópolis. E assim, rotina, loucura, loucura. A gente extremamente cansado, a Rafa começando no universo digital, assim, eu tentando mostrar pra ela que existe esse mundo, né? Ela já
quando a gente se separou a primeira vez, ela já entendeu e começou a trabalhar com isso, então ela já vinha começando a ganhar seus seguidores, crescer e tal. Aí quando a gente assumiu o relacionamento, ela também começou mais nisso forte, até por apoio meu também, dizendo pra ela, vai, tu é muito boa no que tu faz, continua. Então a gente foi nessa rotina diária de loucura, de trabalho, e hoje a gente vive essa realidade, né? A Alice agora mora com a gente, a Rafa mora comigo lá em Gravataí, e os meninos também. Então hoje estamos todos juntos, mas a gente ainda vai para Florianópolis por causa do trabalho dela. Vivemos ainda nesse vai e vem em Santa Catarina, mas foi muito cansativo, muito exaustivo. Não sei como a gente deu conta assim de tudo acontecendo na nossa vida. Bom, teve viagens, muitas viagens que eu fui chorando, voltei chorando, porque tipo acontecia uma merda lá, e eu tava lá. Aí eu tinha que voltar para resolver. Ou vice-versa, sabe? Sim. Aí chegava lá, um astral totalmente bom, meu sogro, minha sogra, uma casa maravilhosa, podendo aproveitar com meus filhos, acontecia uma coisa e eu me derrubava. Nossa, eu fiquei muito doente no verão, que a gente voltou ali e tal, eu fiquei muito mal, fui parar na UPA, emagreci acho que uns 6 quilos, assim, febre de 40 graus, não descobri o que que era, porque estava acontecendo muita coisa na internet, muita fofoca. Emocional, talvez? Nossa, eu tive um baque, um burnout, assim, gigante, assim. E foi muito louco. Mas agora a nossa rotina, graças a Deus, tá tudo bem, tudo certo, nossa família. Tive que sair daquela estrutura também, teve mais isso, assim, né? Por conta de tudo que eu tive, toda a responsabilidade de custas com os meninos, de pensão e tudo mais, financeiramente, eu fiquei muito mal, assim. Então, eu mudei. Primeiro, eu fui pra lá pra suportar um padrão de vida pra eles. Não dei conta, porque a realidade é dura. Tive que retroceder um pouco, me culpei um pouco, pensei assim, putz, cara, será que eu tô quebrando? Será que merda que tá acontecendo na minha vida, sabe? Aí a gente foi pra um apartamento pequeno de 2 quartos, saímos de uma casa de 260 metros quadrados pra um apartamento de 70. Eu, Rafaela, Alice, Bernardo e Bento. Nem pude levar meus dog, não tinha como. Deixei meus dog com a minha avó. E agora a gente conseguiu se mudar pra uma casa um pouco maior. As coisas estão, sabe? Parece que tá tudo voltando pro eixo, Sim. mas é muito louco. A Alice, sua enteada, tem 12. 12 anos. Como é que entrou uma menina Então, adolescente? Vai pra adolescente pra mim é muito, gente. É, Adolescente é uma- pra mim me pegou ali. Com 12 É. anos, adolescente me machucou ali. ela é uma Não, pré-adolescente. pra adolescente eu aceito melhor. Ela é uma pré-adolescente e assim, Como é que entrou no teu universo? muito louco. Eu sempre fui pai de menino, então assim, o universo com os meninos pra mim muito prático, né? Pega uma roupa, joga neles e tchau. Alice, 1 hora pra se arrumar, mais uma pra se maquiar. Uma loucura, um caos pra sair de casa. Ela tem uma TDAH, então assim, ela já tem uma dificuldade maior para as coisas, assim. A Rafa sempre falava pra mim, amor, tu não tem noção o que é conviver com a Alice. Eu disse, para. Fichinha. Fichinha. Eu lembro que eu sou um paizão. Cara, vocês não têm ideia do que é. É muito diferente pra mim. Muito diferente. Só que eu tenho muito mais paciência. Então muitas vezes eu consigo entender mais do que a própria Rafa, porque viveu tudo isso com ela e sabe a dificuldade que foi pra ela, né? Sozinha, porque a Rafa praticamente criou a Alice sozinha também. Então, muitas vezes eu entendo também a Alice, mas eu sei como é difícil pra nós, como casal e como família. Cara, é outro universo. Tipo assim, ela é muito minha parceira. Ela confia muito em mim. E isso pra mim é muito legal, porque ela me vê. Ela já me chamou várias vezes de pai, né? De papai, porque quando ela tá com os meninos, o papai pediu pra nós descer pra jantar, sabe? E aquilo ali, assim, me dá um tipo, putz, cara, olha que massa, né? Olha como ela me enxerga, né? Que legal pra mim entender que eu consegui conquistar ela, né? A confiança dela. Ela sai da escola e conta o que aconteceu na escola todo dia pra mim. E a Rafaela às vezes pergunta, ela diz assim, não, foi bom. Foi legal, mãe. Um dia normal. Pra mim, ela conta que o fulano fez isso com a ciclana, que a prof não deixou ela levantar pra trocar de lugar, que a mochila dela, ela perdeu o chaveiro, que ela quase se atrasou na hora do lanche pra voltar pra sala, que ela subiu a escada comendo lanche porque perdeu o tempo. Cara, ela me conta tudo. Tudo que acontece. Quando ela vai mal numa prova, porque assim, a Rafa descobre sozinha, né? Ou porque eu falo, obviamente, né? Ó, fala com a Alice sobre matemática, não tá legal a coisa.
sabe? E aí a gente também entende, né, as circunstâncias e como é pra ela difícil a concentração, né? Ela toma remédio forte, ela toma Ritalina pra ir pra escola, pra te ter uma noção. Então, assim, com 12 anos, é, ela tá entrando no universo feminino, literalmente, e também tem essa parte da TDAH, então é muita coisa pra ela. Então, eu e a Rafa, a gente tem que sempre que estar ali. E eu me vejo na posição de pai, respeitando, obviamente, o pai dela, sei o meu lugar, né? Eu ia perguntar, você, um pai que, pô, presente, que trabalha com isso, né? Sim. Como é que é pra você falar, opa, essa linha não é minha? É. Como é que você controla esse seu limite? Ainda E- mais se ela abre tanto espaço pra você, né? ela me permite isso, assim, mas eu sei até onde eu posso ir, né? Quando tem que ser uma decisão mais dura, que assim, às vezes ela me coloca nessa posição pela própria pré-adolescência, tipo assim, sabe? Não, mas eu não quero. Aí, tipo assim, não é eu quem resolve, né? É a mãe. Então eu pego e falo pra Rafa, ó, amor, eu posso ir até aqui? Tá. Você tem consciência desse Eu limite? tenho. Agora é contigo. Fala pra ela, entendeu? Daí a Rafa vai lá e daí, tipo, e aí, Alice? Aí já resolve, aí, aí já é outra história. E pra Rafaela, como foi? Ela tá aqui, mas eu não consigo falar com ela porque ela tá sem microfone. Porque uma coisa, eu acho que assim, eu vim de um relacionamento que, poxa, tô lá, meu marido super participativo, não sei o quê. Eu já tô acostumada a dividir o controle com uma Sim, pessoa. sim, Entrou um padrasto, que não é o pai, mas ok, eu tô. sim, Outra coisa é. Criou praticamente sozinha, sim. né, a filha. Quando chega um cara que quer palpitar um pouco. Ô, para um pouquinho, É, o controle era se meu. liga, é. Você sente isso? Você sentiu uma dificuldade do tipo, calma, pera um pouquinho, Léo, o controle sempre foi meu. Agora quem é essa É, terceira pessoa que quer se envolver aqui? a Rafa sempre me deu muita liberdade por ela perceber o quanto a Alice tem esse vínculo comigo, assim. Eu acho que ela foi percebendo aos poucos o quanto ela confia em mim. Mas ela também sabe e que eu, por ser o pai que eu sou com os meninos, que eu vou ir pelo certo. Então ela me dá essa liberdade, né? Os meninos têm todas as regras da casa que hoje eu tento impor com a Alice lá em casa, por ser a regra do nosso lar, da nossa família que a gente decidiu, né? Sim. Eu falo que a nossa família é a família mosaico, cada um pegou os seus caquinhos e juntou e hoje a gente tem o nosso quadrinho. Então a gente tenta passar, eu tento passar isso pra ela, a responsabilidade que os meninos têm e que confiam em mim. Chegou da escola, tira o tênis, bota na lavanderia. A mochila no lugar da mochila. Tem deveres? Beleza. Amanhã, quer fazer amanhã ou quer fazer hoje? Tá, amanhã de manhã acordou, já desce com a mochila, vai lá e vai fazer os seus deveres. Então a gente tem as regras da casa Sim. e que hoje eu tenho, pela Rafa ter me dado essa liberdade de cobrar a Alice. Alice, saiu do banho, porque assim, horas no banho, né? Horas, minutos no banho, né? Tipo, demora pra isso, não quer descer pra almoçar. Cara, normal, o que toda família passa, a gente tem vivido. Mas eu ganhei essa liberdade a partir do momento que ela viu que a Alice confiava em mim. Sim. Certeza. E acho que talvez esse seja um bom segredo. Um bom Sim, conselho. Regras da casa. sim. Entendeu? Não é de um filho ou de outro filho. Não, é da É regra. casa. E quem tá aqui embaixo Até desse teto, as regras valem pra todo para mundo. todo mundo, exatamente. Lá em casa todo mundo tem as mesmas. A gente gere, eu e a Rafa, da mesma forma para todo mundo. Assim como eu dou essa liberdade para ela. Ela tem total liberdade de dizer para os meninos: olha só, o pai de vocês está chamando vocês. Olha só, dobra o pijama ali que o pai de vocês pediu. A gente sempre fala isso, né? Olha, se a tua mãe pediu, o teu pai pediu, porque a gente também sabe da nossa responsabilidade, mas entende que não quer que eles pensem que a gente é o dono de tudo, que Sim. eles são obrigados a fazer as coisas. Não, não tem obrigação, mas tem respeito. E o respeito é mútuo. É isso. E o livro? Qual é a história do Então, livro? o livro, na verdade, assim, principalmente um resgate da minha fé. Porque vai se tratar de quando a paternidade encontrou a fé, não, de quando a fé encontrou a paternidade. Então, assim, não só a paternidade como pai, mas também a paternidade do pai de todo mundo, né? Então, eu, com tudo que aconteceu na minha vida, assim, se não fosse por Deus e pela minha fé, eu não sei se eu estaria aqui hoje, talvez eu já teria largado a rede social, não, me questionei muito, e Deus foi me colocando coisas assim, é aquele clichê, né, que coloca o pé que Deus coloca o chão, né? Muitas vezes eu hesitava em colocar o pé, mas quando eu colocava, ele estava lá. Quando eu colocava, ele estava lá. Sabe? Todas as decisões que eu decidi tomar, não sozinho, mas com a Rafa, Deus estava lá.
sabe? Ele sempre foi me guiando e me dizendo assim, cara, é aqui. Pode ir, eu tô contigo. Você sempre foi religioso? Eu sempre fui, né? Eu sou católico, mas eu sempre fui, assim, respeitei tudo, já frequentei tudo que tu pode imaginar. E respeito todo mundo, mas eu acho que sempre o que mais me, me fortaleceu foi a fé que eu sempre tive, assim, comigo. E eu queria trazer um pouco disso para as pessoas, assim, principalmente de tudo que eu vivi, que se não fosse pela fé, talvez eu não sei. Não sei o que seria de mim, sinceramente, assim. Cogitei várias coisas, das piores até, assim, da minha própria vida, assim. Sabe? Tipo assim, não, essas crianças vão ficar melhor sem. É, bem difícil, assim. Foram vários momentos, vários questionamentos. Foi muita coisa, né, Paola? Eu querendo ou não, pô, eu tenho 37 anos, né? Eu sou um cara novo ainda, né? Eu aprendo com a paternidade, com a É vida. que foi tudo, acho que foi concentrado, né, no momento. No momento que você já devia estar emocionalmente abalado. Exato. E outra, pra uma pessoa que não vive de rede social, já é, porra, velho, é muito foda viver o que eu vivi. E Tinha, ainda, tu pensa eu na sim, rede tinha que social, compartilhar com esse 1 milhão de entendeu? Daí, pessoas. tipo, realmente. Sabe? Daí eu disse, quer saber? Deus tocou no meu coração. Vivi um testemunho também, assim, de presença muito forte numa terapia. Então aquilo ali pra mim foi a chave que faltava pra eu obedecer ele e começar a escrever. E tô, né? Difícil pra caramba, mas vai ficar legal. Como é que funciona, para acabar, essa exposição das crianças? Você acha que elas têm consciência dessa exposição? E exposição não tô falando do modo pejorativo, tá? Tô Sim, falando. sim, sim. Você acha que as crianças têm noção dessa exposição Tem, ou não? tem. Eles têm. Porque Os a mãe também meninos, trabalha com isso, né? exato, era o que eu ia falar. Os meninos nasceram nesse universo, né? O universo deles era ter a vida compartilhada. Óbvio, sempre foi respeitado, desde sempre, e eu nunca fiz nada que eles não quisessem fazer. Eu nunca obriguei eles a gravar. Eu nunca cheguei para eles assim, eu tenho obrigado a fazer isso porque eu tenho data e tal. Muitas publicidades foram adiadas, várias ocasiões. Eu lembro de uma que foi para uma publicidade que eu tinha para Kinder Ovo, até pro canal deles, e o Bernardo tinha 4 anos. Cara, ele era muito novo e a gente tinha que gravar 3 episódios de 3 modelos de brinquedos. Só que assim, era muito difícil. Ele tinha fala com 4 anos. Cara, aquilo ali eu levei 3 dias pra gravar. Eu levei 3 dias pra gravar, pra entregar pra marca, porque, cara, ele é uma criança, ele queria brincar 5 minutos, os brinquedinhos, ai, que legal, assim. Ele queria sair correndo. Tipo, sai, não quero mais estar aqui. Mas como eles já vinham desse universo, os meninos sempre entenderam que quando tinha que sentar pra fazer, ou que o papai pedia pra fazer, eles respeitavam. E é assim até hoje. Olha só, amanhã o papai tem que gravar com vocês, a gente vai em tal lugar. Ah, pai, onde que é? Ah, tá. E a gente vai ficar quanto tempo lá? Ah, não, beleza. Não, é porque vai acontecer isso no videogame e tal, depois a gente volta a tempo. Não, o pai volta a tempo e tal. Respeitando. E te falar, Léo, nada diferente do que as crianças passavam gravando Não, Carrossel, Tiquititas, nada. publicidade de comercial Exatamente. de televisão. Exatamente. Porque eu acho que hoje, às vezes, tem Sim, um peso, tipo, sim. gente, Ai, nada diferente do que não. as crianças passavam lá na Argentina gravando Exatamente. Tiquititas, entendeu? Exatamente, Tá. exatamente. É o mesmo pensamento que eu tenho. Nenhuma responsabilidade diferente do Não, que as crianças não. tinham. E os meninos são, assim, totalmente saudáveis, não sofrem nenhum tipo de assédio na escola, em lugar nenhum, em nenhum momento da infância. Eles entendem, até porque a outra escola que eles estudavam, eles eram um garoto propaganda, tinha foto deles espalhada pela escola, eles aceitavam, apontavam, ó, o mano ali, sabe? Então, tipo assim, eu acho que as coisas foram fluindo tão naturalmente pra eles que eles entendem. Claro, né? Eu já tô percebendo que tá entrando um momento, principalmente do B, que tá ficando mais velho, de não querer mais tanto, de, sabe, de ter as próprias vontades. Cara, não adianta, a gente cria filho pro mundo, né? Sim. A gente não quer. A gente quer ficar agarrado, né? Abraçando, cheirando, mas não tem o que fazer, né? Não tem. A gente sabe que não vai segurar por muito tempo. Mas eles entendem, assim. É muito legal viver com eles isso, assim. Cada experiência, cada vídeo que é postado, cada coisa engraçada que a gente grava junto, cada game, sabe? É muito gratificante, assim. Porque eu realmente... A internet me proporciona viver a paternidade de uma maneira que talvez muitos não consigam. E isso eu sou muito grato a Deus, assim. Por a profissão ter me escolhido e principalmente ela me permitir viver a paternidade real
e com muita conexão. Porque eu não perdi nada. Não, até disponibilidade, flexibilidade. O seu trabalho hoje nada mais é do que ficar com eles. Exatamente. Eu vivo isso. com eles e estar com eles é o meu trabalho. É muito louco. Adorei te conhecer mesmo. Muito legal. obrigada. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada. Que bom que a gente conseguiu você aqui em São Paulo. Que legal, deu tudo certo essa agenda. Que bom, Fiquei conseguiu muito, conciliar. muito Adorei feliz. te conhecer. Que legal. Adorei Eu receber também. você aqui. E tô gostando desse negócio de conversar com o pai, gente. É legal, gente. Tô gostando disso. Tragam porque- mais pais pra cá que é Mas legal. eu tô gostando disso. Eu falei, é muita mãe. Óbvio, adoro conversar Sim, com mãe óbvio. também. Mas é muito legal a gente ver também a visão dos Sim. pais. Cara, olha quanta coisa você trouxe. Afastamento de amigo. Sim. Sabe? Pô, quantas vezes você colocou a sua paternidade, né, em julgamento Óbvio, você mesmo. Pô, óbvio. será que eu sou ou não sou? Sim. Eu acho muito legal a gente É. ouvir. Porque às vezes a É, gente falar de um lugar de mãe é diferente, né? A gente Exatamente. também julga vocês. Sim, óbvio. Né? Não, e Mas tá de repente tudo dá o bem. direito de, eu falo, o direito de resposta de Sim, vocês, muitas exato. vezes, sabe? É, a gente, como pai, assim, eu vejo que eu levanto uma bandeira, mas talvez uma bandeira ainda pequenininha, né? Sim. Ainda tem os caras. Hoje, né, o mundo tá caminhando, e principalmente a paternidade tá caminhando para que a sociedade tenha mais responsabilidade com isso, né? E eu, no meu papel, com a voz que eu tenho, é nada mais justo do que cada vez propor isso para as pessoas e principalmente levar isso para as famílias, né? Tipo assim, cara, seja o pai que tu nasceu para ser, tu ganhou uma bênção. Aproveita isso de alguma forma, né? Usufrui disso da melhor forma. E se tu compartilhar com outras pessoas, que tu encoraje outros pais a também ser como tu é. Né? Então, eu acho que esse é o meu papel na sociedade, né? Como pai, tentar fazer com que outros pais tenham essa consciência, porque assim, não tem Mas nada a ainda perder. devagarinho, né? Porque você falou, seu É público bem- hoje é mulher, Não, não é é mulher, mãe. é Meu mulher. marido te segue. Ah, que legal. Meu que marido bom, te que bom. segue, olha lá. É, Ponto- mas assim, pronto pro aí, marido. isso que é louco, né, Paula? Tipo assim, por que eles ainda não seguem, né? Por que eles ainda não entendem que é legal saber o que acontece, né? Sim. Porque ele vive aquilo ali diariamente, mas é muito pela sociedade, pelas crenças, né? Limita muito, mas estamos aí, uma hora. Estamos caminhando. Estamos caminhando, ninguém tá com pressa. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei, foi um prazer Obrigado, mesmo. prazer é Foi um meu. prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até quinta-feira que vem, com mais um Muita Off. Gripada, um pouco. Final de gestação não é época de ficar gripado, gente, pelo amor de Deus. Imunidade Eu fui na baixa. consulta da médica, a médica falou, Paula, pelo amor de Deus, só não fica doente. No dia seguinte acordei o quê? Gripada. Mas vou sarar se Deus quiser. Até quinta-feira que vem. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.